Bom, hoje nós estamos no dia 20, no dia 20 desses 50 dias de avivamento, amém? Nós estamos no dia 20 e hoje o tema, primeiro eu quero que vocês, para quem puder, amém? Abra em Romanos 12:6. Para quem não puder, só escuta, tá bom? Que eu vou ler aqui e você vai ouvir, amém? Bom dia, Nath, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Romanos 12:6. E a palavra do Senhor diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Amém? Então aqui diz: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E hoje o tema que nós vamos falar é como viver no profético. Amém? Hoje nós vamos aprender, hoje o Senhor vai vir falar comigo e com você, como que nós vamos viver de forma profética, como que nós vamos desenvolver esse chamado profético que todos nós carregamos, amém? Todos podem ter o dom de profetizar, não precisa ser somente um profeta de ofício, de chamado, não precisa ser somente uma profetisa que já nasceu com esse dom ou que foi desenvolvido. Todos nós, a partir do momento em que nascemos de novo, todos nós, em que a partir do momento entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós temos o dom e nós temos a capacidade de profetizar sobre as nossas vidas. A gente só precisa fazer isso com fé. Amém? A gente só precisa tomar posse de tudo daquilo que a gente profetiza através da fé. Então, lembra que eu falei que a fé é o combustível espiritual? Que a fé é o que vai fazer a gente viver o sobrenatural e viver tudo aquilo que a gente busca em Deus? Então, quando a gente desenvolve a fé, na proporção da nossa fé, a gente vai viver tudo aquilo que a gente profetiza nas nossas vidas, amém? Existem 9 dons do Espírito Santo e um deles é a profecia, tá? Um deles é a profecia e ele tá dentro dos dons vocais, tá? Que são inspirados pelo Espírito Santo. Então existe o dom da palavra de conhecimento, existe o dom da palavra de sabedoria e existe o dom da profecia, tá? Então ele tá dentro desses 9 dons, dos dons vocais, tá bom? E ele é inspirado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Um profeta, uma pessoa que profetiza, uma profetisa de Deus, um homem que quer viver constantemente no profético, ele tem que estar totalmente alinhado ao coração do Pai, totalmente alinhado com uma vida em santidade, com os seus ouvidos sensíveis ao coração do Senhor. Porque só profetiza aquele que tem os ouvidos sensíveis para escutar o que o coração do Pai pensa. Qual é os pensamentos do Senhor acerca da nossa vida ou da vida daquele outro que a gente vai entregar a profecia. Amém? E o que é uma profecia? Porque existe diferença de profecia e existe diferença de revelação. Amém? A profecia, ela é alguém que é inspirado por Deus, amém? Alguém que é inspirado por Deus recebe uma palavra profética que vai mostrar algo que vai acontecer no futuro da pessoa, amém? Tem como uma pessoa que não buscava Deus, mas sempre tinha revelação de tudo? Aí é espírito de adivinhação, aí tem que discernir. Amém? Aí tem que ter o discernimento de espírito. Porque se uma pessoa que não busca Deus e ela sempre tem revelação de tudo, aí é um espírito de adivinhação. Porque se ela não é de Deus, como que ela revela todas as coisas? Todas as coisas não, né? Porque todas as coisas só o Senhor sabe. Deus abençoe, Nath. Deus abençoe. Eu mesmo sei quando vai acontecer alguma coisa comigo. Mas aí é assim, porque o que acontece? Todos nós temos... Então, aí o que acontece? Todos nós, a gente tem uma... Eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Para você entender isso. Então, vamos lá. Você já mexeu com o ocultismo?
Você já foi para alguma linha de ocultismo, de outras religiões que faziam adivinhações? Não. Então, beleza, glória a Deus. Então, vamos lá. Você nunca teve comunhão com o Senhor da forma como você tem hoje, mas você sempre tinha a revelação de algo que ia acontecer. Aí, no seu caso, não é um espírito de adivinhação. Você é sensível à voz do Espírito Santo, porque a sua glândula pineal, que é a antena que a gente tem, que Deus colocou, isso existe, amém? De forma genética, dentro, é uma glândula que existe dentro do nosso cérebro, ela está conectada com Deus. Então, se você não se conectou, amém? Se você não teve conexão com outras coisas, com demônios, com isso, essa glândula é muito ativa em você. Então você consegue discernir as coisas e a voz de Deus. Aí tem diferença, amém? Do espírito de revelação, de adivinhação e o Espírito Santo de Deus falando com você. Amém? Então é porque a sua glândula pineal ela é sempre muito sensível, porque todos nós temos essa glândula pineal. Todos nós. O que acontece com o passar do tempo é que, de acordo com a nossa alimentação, de acordo com a nossa conduta, essa glândula ela vai se calcificando. Essa glândula que nos conecta com Deus, que Deus colocou de propósito dentro do nosso cérebro, ela vai deixando de ter efeito. E como que a gente vai ativar essa glândula? Através de jejum e oração. Então, se você não teve contaminação com outros deuses, se você não teve contaminação, quando eu estou mais próxima de Deus, isso fica... E é isso. A sua glândula pineal, ela está extremamente ativada. Ainda. Ela não se calcificou. Glória a Deus, aleluias. Porque você não se contaminou. Então, você não teve o espírito da revelação. Amém? De adivinhação, perdão. Você não teve o espírito de adivinhação. Porque o que acontece, gente, nós nascemos com os 9 dons, amém? Eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente nasce, nós nascemos com os 9 dons. Nós temos isso. Uns é mais sensível no espírito, outros têm mais sensibilidade, discernimento espiritual, outros vão ter revelação, outros vão ter palavra de sabedoria. Cada um de nós nasce com um dom ativado. Então o seu, Carminha, você de nascença, amém? Teve uma época que parei de buscar Deus, porque era muita coisa que me deixava angustiada. Eu vou falar sobre isso. Viver no profético é difícil, mas é uma delícia ao mesmo tempo. Amém? A gente só tem que saber discernir, Carminha. A gente só tem que saber conduzir as coisas, amém? Quando a gente tem esse nível de intimidade com Deus, a gente só tem que saber discernir e fazer as coisas certas. E vocês vão aprender isso, tá? Então vamos lá. Exatamente. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Então, a profecia é algo que vai acontecer no futuro da vida da pessoa. Então, a profecia é quando um homem que está conectado com o Senhor, ou uma mulher que está conectada com o Senhor, ela está orando, ou então o Espírito Santo vem e traz uma revelação de algo futuro. Um exemplo, vai chegar aqui na Carminha, vai chegar na Nath e vai falar: olha, o Senhor manda eu te dizer que daqui 3 dias, daqui 3 anos, daqui 3 meses vai acontecer, você vai cantar, você vai louvar, você vai adorar o Senhor vai te levar para nações, ou então você vai ter um casamento abençoado. Isso é profecia, é algo que aponta para o futuro, amém? É algo que aponta para o futuro da vida de alguém, ou da casa de alguém, ou de uma nação, ou de uma cidade, de um estado, não importa. É alguma revelação futurista para alguém ou para algum lugar, tá? Isso é a profecia. A revelação é algo que já aconteceu ou que está acontecendo. Aí entra o dom de palavra de conhecimento, amém? Aí entra o dom de palavra de conhecimento, que depois, mais para frente, eu vou trazer também uma live sobre isso, tá? Então, existe diferença de profecia e existe diferença de revelação. E a profecia, ela é dentro do mover profético. Ela é dentro, amém? Do mover profético, do ministério profético. Então, provavelmente, Carminha, você tem o chamado profético na sua vida. O seu ministério é profético, amém? Você tem esse dom, você nasceu com isso. O seu chamado é profético.
tá? Então Deus sempre antecipa as coisas para você. Deus sempre vai falar coisas antes para você. Então, se você é o tipo de pessoa, você que está nessa live, e Deus sempre adianta alguma coisa para você, seja através de sonho, seja através de oração, seja através de visão, provavelmente você tem um chamado profético. Provavelmente Deus vai te usar de uma forma profética sobre a vida das outras pessoas. Amém? Isso é viver no profético, é ter um chamado profético. Aí tem os níveis de profecia. Quais são esses níveis de profecia? Tem aquelas profecias que acontecem de forma imediata. Amém? Do qual um profeta do Senhor vem, um homem e uma mulher de Deus vem e fala, ó, dentro de 3 dias o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Isso vai e acontece. Amém? Você tem chamado profético. Você tem um chamado profético na sua vida, muito ativo. Amém? Deus te chamou com um chamado profético. Busque crescer nisso. Amém? Busque se aperfeiçoar, Carminha. Porque esse é um dom. É um dom muito bonito. Amém? Então, existe 3 níveis da profecia. A profecia imediata, que é aquela que Deus traz a revelação de algo que vai acontecer dentro de poucos dias, tipo, dentro de 3 dias já acontece. Amém? Seja uma porta de emprego. Eu falava, eu não acreditava, daí logo aparece. É assim mesmo, a gente não acredita. Amém? Então, é uma fazer você crescer dentro da sua empresa, crescer dentro do seu ministério. Só que isso não vai acontecer imediatamente. Isso vai acontecer dentro de um período determinado e estipulado por Deus. Então pode ser dentro de meses ou até mesmo dentro de um ano. Amém? E existe a profecia que são liberadas a prazos longos, que são anos. Que nem eu tenho uma profecia que eu comecei a viver essa profecia hoje, né? Hoje que eu digo é nesse ano, amém? Do final do ano passado para cá. Então vou fazer 7 anos. Existem profecias que são anos. Existem profecias que não vão se cumprir do dia para a noite. E o que a gente precisa entender é que como que a gente vive no profético? A gente vive no profético buscando fazer parte da profecia. Porque não é só porque Deus revelou que vai acontecer que você não tem que fazer a sua parte. Cabe a mim e a você correr atrás da profecia. Amém? As profecias vão vir sobre a nossa vida quando a gente estiver buscando a presença de Deus. Ai, Michele, mas eu já recebi profecia em que eu não estava tão buscando assim. Amém. Só que eu tenho certeza que parou de vir profecia verdadeira sobre a sua vida. Porque eu quero falar para você que Deus não fica dando profecia à torta e à direito para todo mundo, não. Deus não fala à torta e à direito com todo mundo. Ele fala com aqueles que estão alinhados com a sua vontade. Ele fala com aqueles que estão buscando a sua presença. Ele traz verdadeiras profecias lindas do céu quando a pessoa está alinhada com a palavra e alinhada com ele. Existem profecias e existe profetada. Nem toda profecia provém do Senhor. E como que você sabe que uma profecia provém de Deus? A profecia vai testificar dentro do seu espírito e muitas vezes ela vai de encontro com a palavra e ela vai engrandecer primeiramente o nome de Deus. Uma profecia verdadeira sempre vai apontar para Deus. A profecia errada, como que você discerne uma profecia que é de Deus e uma profecia que não é de Deus? Um exemplo. Deus nunca vai trazer uma revelação, uma profecia para você de que você vai ficar com um cara que é casado. Amém? Deus não vai trazer uma profecia para você de que você vai ficar com um cara que é casado. Sabe por quê? Porque Deus não destrui um casamento para construir outro. Isso é uma profecia falsa. Aí entra o quê? O seu espírito de discernimento. Entra o espírito de discernimento. Só que tem coisa que sei que vai acontecer, mas não sei como nem aonde. Daí fica angustiado. É porque, aí eu vou falar, Carminha, Deus traz a profecia, mas ele não traz todas as coisas da profecia. Porque tudo convém ao Senhor. Todas as vezes que ele trouxer uma profecia para você, Carminha, ele não vai dar o desenrolar total, porque tudo provém de Deus. Amém? Mas eu já explico isso, tá? Então saibam discernir.
o que é uma profetada do que é uma profecia verdadeira, genuína de Deus. Deus jamais vai fazer algo para escandalizar alguém. Deus jamais vai fazer algo para envergonhar o seu próprio nome. Deus jamais vai trazer uma profecia que vai fazer você sofrer. Deus jamais vai trazer uma profecia que não vai glorificar o nome dele. Então, o que acontece? O que acontece é que muitas pessoas são movidas por profecia. São movidos esperando escutar algo da parte de Deus. Só que eu quero falar para você algo. Se você não tem uma vida aliançada com o Senhor, se você não tem uma vida de busca, de oração, de santidade, de entrega, de renúncia, é muito difícil você receber uma verdadeira profecia vinda de Deus. Porque Satanás vai usar o espírito de adivinhação para falar aquilo que você quer ouvir. Quantas e quantas pessoas que eu conheço que ouvem, ai não, mas este homem é para você. Calma aí você vai ver, tá, mas este homem é para você por quê? Ele é solteiro? Não, tá, aí primeiro ponto negativo, não é solteiro, o cara já tá com alguém, beleza. Você é batizada na igreja, você tem uma vida com o Senhor, o cara tem uma vida com o Senhor? Não. Outro ponto que não é verdade o que está falando. Deus não habita em julgo desigual. Ah, mas falou que ele pode se converter. Falou que ele pode se converter, mas Deus nunca falou que ele vai destruir uma família para construir outra. Deus nunca fala isso. Gente, é impossível. Deus abomina o divórcio. Deus abomina. Ele não vai destruir uma família para construir outra. Isso não existe, isso é mentira do inferno, para que você fique presa numa profecia falsa e você não saia de dentro do pecado. Porque existem profecias que não são profecias, são maldições que são lançadas por falsos profetas, por homens que estão contaminados pelo pecado, para que você fique dentro do pecado. Então a gente precisa parar de querer ir de live em live, de igreja em igreja, de homem de Deus e mulher de Deus buscando profecia. Ei, Deus só vai falar com você se você tiver uma vida reta diante do Senhor. Essa profecia ela é pura, verdadeira e genuína. Ela entra como uma flecha no seu coração. Porque você sabe que uma profecia é verdadeira, que você tem a certeza. Quando a profecia provém de Deus, você recebe dentro do seu coração e você sente no seu espírito que aquilo é real. Quando você recebe uma profecia que você fica na dúvida, isso não é do Senhor. Isso não é de Deus. Profecia vinda direto do trono de Deus, ela coloca certeza e te aviva. Ela te impulsiona a ir buscar viver aquilo. Isso é uma profecia verdadeira. Isso é viver no profético. Amém? Isso é você ter sabedoria. Então tomem cuidado com os tipos de profecias que vocês têm escutado, porque nem toda profecia provém do Senhor. Satanás também profetiza, Satanás também faz declarações, e o que ele fala acontece, se a gente não tiver posicionado. O que ele lança, a gente vive, se a gente não tiver firmado. Então busquem em primeiro lugar sabedoria, discernimento. Uma profecia tem que queimar dentro do seu coração. A profecia que veio direto do Senhor tem que te impulsionar a ir para mais perto de Deus. Se tá te impulsionando a ir para coisa que é pecado, cai fora. Não veio de Deus. Não veio de Deus. Isso é pedra de tropeço. Isso é para fazer você ficar lutando, batalhando, lutando guerra, buscando relacionamento, buscando emprego, buscando coisa que não é do Senhor para você. E sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir que aconteça. Porque existe a vontade permissiva e a vontade absoluta. Quando a gente ora muito, Deus permite a gente viver aquilo que a gente está buscando. Só que depois a gente vai colher as consequências e os frutos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, nós precisamos ter sabedoria para viver no profético. Amém? Outro ponto que eu quero falar para vocês. Nem sempre. Bom dia, Carlos. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida de forma sobrenatural. Amém? Nem sempre que a gente vai receber uma profecia é um sinônimo de que realmente aquilo vai acontecer na nossa vida. Amém? Por quê? Porque a profecia vai depender do nosso posicionamento.
Amém? Nós precisamos ir de encontro com a promessa. Nós precisamos ir de encontro com aquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. Com aquilo que Deus nos trouxe através da palavra profética. E como que funciona? Eu recebi uma profecia, vou falar de mim. Eu recebi uma profecia de que a minha voz chegaria às nações. De que através de mim, muitas pessoas, milhares, multidões de pessoas iriam ser curadas. Só que se eu não me posicionar para viver isso, como que Deus vai me usar? Como que eu vou viver isso? Eu preciso me posicionar. Como que eu me posiciono? Buscando cura em primeiro lugar, porque uma pessoa doente não cura outra. Só cura alguém que é sarado. Eu não posso ser boca de Deus se eu estou no pecado, então eu tenho que ter uma vida em santidade. Eu não posso ser uma mulher que fala a palavra do Senhor se eu não me alimentar da palavra todo dia. Eu não posso alimentar a vida de outras pessoas através do louvor, da adoração, se eu não tiver uma prática de louvor e adoração. Tudo isso são degraus que vai me levando a viver a profecia, a viver a palavra. Amém, Nayara? Amém? Deus poderia fazer acontecer? Claro que ele poderia. Ele é Deus. O Deus Supremo, o nosso Deus, o nosso Abba Pai. Mas o que acontece é que as pessoas recebem, glória a Deus, aleluias, Nayara, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Porque é Deus purinho na terra falando, mulher. Se eu te contar meu testemunho, amém? O que acontece é que muitas pessoas recebem a profecia e fica assim, ai, Deus falou que vai me trazer um marido. Deus falou que vai mudar minha vida. Deus falou que eu vou ser rica. Deus falou que eu vou ter um ministério. Mas o que você está fazendo, criatura, para você viver isso que Deus falou? Vive encostada, não pega a palavra, não tem uma vida com Deus. Deus faz, mas exatamente, Deus, foi como eu disse aqui em outra live, gente, Deus, ele escolheu trabalhar em comunhão conosco. Ele é Deus para poder vir e falar, eis que vou fazer da Nayara uma profetisa, receba, lógico que é, mas ele quer que eu e você se posicione, ele quer que eu e você tenha uma vida alinhada de busca, porque gente, ele quer que eu e você busque ter relacionamento. E sabe o que Deus faz? Ele sabe que a partir do momento em que eu e você vivermos todas as profecias que ele tem para mim e para você, provavelmente, a gente vai abandonar ele. Porque a gente não quer o Deus da bênção. A gente quer só as bênçãos. A gente só quer que a profecia aconteça. Ai, Deus falou, vai acontecer. Criatura, Deus falou, vai acontecer nada. Se você não se posicionar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus me falou que minha irmã precisa viver profundamente com Deus. Ela tá falando da boca para fora, por isso ela não vive. É isso, é isso. Gente, existem pessoas que têm propósitos e profecias, bênçãos grandiosas nas regiões celestiais, mas está esperando um anjo vir e tocar na mão dela e falar, receba. A pessoa não largou a mão do pecado, a pessoa não quer ter relacionamento com Deus, a pessoa não tem uma vida de devoção, a pessoa quer ficar flertando com o pecado, indo para baile funk, ralando o bucho no forró. Como que Deus vai fazer isso, criança, criatura de Deus? Vocês que estão esperando um homem, vocês que estão esperando um casamento santo, como que vai dar? Como que Deus vai dar um homem se você está flertando com todos na rua? Gente, Deus não vai trazer a promessa se você não se comportar de acordo com a promessa. Muitos estão pedindo um príncipe, mas você não está se comportando como princesa. Muitos estão pedindo uma princesa, mas você não está se comportando como um príncipe. A gente tem que se posicionar para viver a promessa. Eu só me posicionei quando eu só recebi a minha promessa do meu esposo, da minha família, quando eu me posicionei, porque eu ficava achando que todos os homens que eu via na minha vida, na minha frente, era aquele que era o prometido para mim, e eu não me comportava como uma princesa. Eu não conseguia esperar. A partir do momento que Deus falou, ei, chega, agora eu vou fazer do meu jeito. Quando eu levei um chacoalhão de Deus, que eu entreguei a chave do meu coração, no coração do Senhor, e eu falei, pai, a partir de hoje chega, eu não quero mais sofrer. A partir de hoje eu não quero mais ficar essa busca desenfreada por ninguém. O Senhor me basta. O Senhor é o que eu quero para mim. E se não for para ter ninguém também eu não quero ter ninguém.
E eu entrego hoje a chave do meu coração nas tuas mãos. E a pessoa que for do Senhor, ele vai ter que estar tão conectado, mas tão conectado com Deus, que ele vai ter que pegar a chave no seu coração. Porque eu não quero mais sofrer. Isso chama-se posicionamento para viver a promessa. Porque eu tinha promessa. Deus tinha me falado: eu vou te dar um casamento abençoado. E você vai ter mais um filho. E vocês vão viver coisas grandiosas na minha presença. Deus me deu essa promessa, mas eu não estava me comportando de acordo com a promessa. Eu estava me comportando como uma pessoa que queria somente a minha bênção. Pau, tchau. Então a gente precisa se posicionar. Amém? Nós precisamos nos posicionar para viver as promessas. Em Atos 2, 17 e 18 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? No mundo espiritual, antes de eu entrar nesse contexto de Atos, no mundo espiritual nós podemos adiantar ou atrasar as nossas promessas, amém? Nós temos isso, nós conseguimos adiantar ou atrasar as nossas promessas. Tudo vai depender do nosso posicionamento. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe posicionamento. Então, se existe algo que foi profetizado, lançado sobre a sua vida, foi de acordo com a palavra de Deus, testificou no seu espírito, engrandece o nome do Senhor, não te leva para o pecado, não te leva a sair da zona da santidade, saiba que você pode adiantar isso nas regiões celestiais. Como que eu adianto as minhas promessas, Michele? Tendo uma vida regrada diante do Senhor, buscando viver isso todos os dias, buscando Deus de forma intencional. E a chave que eu quero dizer para você é: não busque a promessa, busque a Deus, que a promessa vai acontecer. O que acontece é que todos nós oramos pela nossa promessa. Nós oramos para viver as nossas bênçãos, e não é assim. Nós temos que buscar Deus, o Pai da promessa, aquele que nos liberou. Quando a gente acessa o coração de Deus, a promessa e a bênção vem. O problema é que a gente faz oração como? A gente ora assim: Pai, eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, eu preciso, Pai, do meu casamento. Senhor, eu quero, Senhor, ter uma pessoa que não sei o quê, e fica pedindo, buscando, Senhor, me abençoa. Eu não quero mais viver sozinha. Senhor, eu não aguento mais ficar nessa tristeza. Senhor, ai. Não, muda o foco, faça diferente. Agradeça em primeiro lugar. Pai, isso é viver no profético, amém? Lembra que eu li a primeira passagem? Pela fé. Na proporção da sua fé, você vai viver a sua promessa. Então você vai começar fazendo a sua oração como? Querido Deus e amado Pai, em primeiro lugar eu te agradeço, glorifico e exalto o teu santo nome, Jesus, porque o Senhor é um Pai zeloso, Pai. O Senhor enviou o seu Filho para nos libertar. Um exemplo de oração, amém? Pai, desde já eu quero te agradecer pelo meu esposo. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor já preparou este homem para mim, este homem que cuida dos meus filhos, que gere a minha casa, que é um sacerdote e vai glorificando, vai profetizando. Isso é viver no profético. Profetiza o que você quer. Já toma posse nas regiões celestiais. Xerecanta labarganda labassaia, rixurgede canta labassai. Já profetiza, já agradece aquilo que você não está vendo, já profetiza. Pai, eu já recebo, eu já tomo posse, Senhor, eu já tomo posse da libertação do vício, Pai, do meu esposo. Eu já declaro nas regiões celestiais que ele não vai mais colocar um copo de cerveja na boca. Pai, eu já declaro, Senhor, o avivamento da minha família. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo, é isso, profetiza. Amém. Seja muito bem-vinda, Nayara. Seja muito bem-vinda. Com muito prazer e com muito amor e temor do Senhor, estou aqui para ajudar vocês. Amém? Será muito bem-vinda. Venha. Amém? Ai, Naira, perdão. Amém? Perdão, Naira, perdão. Venha fazer parte. Amém? Venha fazer parte.
É assim que a gente ora. Isso eu dei apenas uma ideia de oração. O que eu quero falar para vocês, gente, é que assim, Naira, não tem uma fórmula correta de você orar. Amém? Não existe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não existe uma fórmula correta de orar. Como que eu faço? Amém? Eu também não sabia isso. Amém? Eu também não tinha essa chave. Eu confesso para vocês que eu aprendi isso. Eu sou convertida há 15 anos. Amém? Eu sou batizada faz 15 anos. Bom dia, minha linda. Bom dia, Erelane. Bom dia. E eu aprendi a orar, eu não vou mentir para vocês, eu aprendi a orar rápido, tá? Assim. Mas o primeiro ano foi somente oração de petição. Foi somente oração querendo a bênção. Querendo que Deus movesse e trouxesse as respostas do qual eu tinha angústia no meu coração. Eu louvo e glorifico ao Senhor, porque onde eu fui me alimentar, onde eu me converti, ali era um ministério profético. Então eu aprendi a orar porque eu entrei dentro, Deus já pela sua misericórdia, Ele sabia que eu já tinha um ministério, eu tinha um chamado de profeta, amém? Porque eu sou profetisa. Então o Senhor sabia que eu já tinha esse chamado na minha vida e Ele já me permitiu entrar numa igreja que tinha uma visão profética. Então eu aprendi rápido até a orar de uma forma profética, a orar no profético e a me mover no profético. Só que eu quero dizer para você que não existe uma fórmula mágica. Você tem que falar com Deus como se Ele fosse o seu amigo. Como se Ele fosse a pessoa que você tem mais intimidade. Amém? Qual é a pessoa que você tem mais intimidade? Convida o Espírito Santo. Amém? Convida o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Ele. Amém? Amém. Convida o Espírito Santo. Então, se você não conseguir orar de forma profética agora no começo, qual é a chave que eu dou para vocês? Façam assim: Espírito Santo, me ajuda a orar da forma como o Senhor quer. E leva as minhas orações da forma como vai subir como um aroma suave às narinas de Deus. Deus trouxe o nosso amigo Espírito Santo para nos consolar. E a palavra fala que até uma lágrima é como uma adoração, é como uma oração. Então, se você fizer isso, Deus vai transformar, o Espírito Santo vai transformar a sua oração nas regiões celestiais e vai chegar como uma flecha no coração de Deus. Amém? Até vocês desenvolverem este hábito, porque nós fomos acostumados à doutrina religiosa, as igrejas nos ensinou a orar de forma errada, a fazer somente orações de petições e não orações proféticas, do qual você já acessa nas regiões celestiais e usa a fé. Porque quando a gente faz essa oração que usa a fé, a gente acessa o coração de Deus. Essa é a chave que todo mundo tem que pegar e ninguém quer explicar. Só que aí eu vou falar isso mais pra frente. Essa é a chave. Faça orações proféticas acreditando e crendo que Deus já te deu. Amém? Porque isso move o coração do Senhor. Isso acessa o coração do Pai. E aí ele vai falar: uau, a Alessandra, a Lilian, a Nath, a Naira estão orando com fé. Agora eu vou liberar tudo que eu tenho sobre a vida delas. Isso move o coração do Senhor. Só que por que as pessoas não ensinam? Por que as pessoas não ensinam vocês a orarem assim? E a gente não orar assim? Porque, infelizmente, muitos homens e mulheres que são usados sim por Deus querem que a gente fique amarrados a Ele. Como se ainda existisse o véu no santuário. Como se ainda o véu não tivesse sido rasgado. Mas eu quero falar para você que a partir do momento em que Jesus se deu naquela cruz, o véu foi rasgado, minha irmã. O véu foi rasgado, meu irmão. Você tem poder e prazer. Deus tem prazer em ver você profetizar sobre a sua vida. Você não precisa mais de profeta trazendo falsa profecia sobre você. Você pode profetizar. Profetiza. Seja como Ezequiel. Tá vivendo um vale de osso seco? Eu profetizo vida nessa situação. Eu profetizo que a minha casa vai ser restaurada. Eu profetizo que esse meu filho não vai mais colocar um cigarro de maconha na boca. Eu profetizo que o meu esposo não vai colocar mais um copo de cerveja na boca. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza de acordo com a sua fé. Se posicione. Profetiza. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem. Profetiza.
Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua vida financeira, profetiza sobre a sua vida espiritual, profetiza, a minha família inteira vai servir ao Senhor, profetiza. Para de ficar esperando um ser divino, angelical vir trazer a bênção para você, gente, não é assim que funciona. Vamos acordar, ei, Jesus está às portas. As bodas do Cordeiro tá para acontecer. E Satanás está rugindo e bramindo como um leão ao nosso derredor. Profetiza, profetiza, profetiza. O Senhor só fala profetiza. Profetiza. E eu declaro agora sobre todos vocês que a mesma unção profética, que o mesmo manto profético que está sobre a minha vida, todos aqueles que desejam receber, recebam agora em nome de Jesus. E eu declaro que a partir de hoje vocês vão viver pela fé, vocês vão profetizar e vai acontecer. Vocês vão lançar decretos nas regiões celestiais e todos vocês vão viver o profético de forma natural. Você que tem um chamado profético e quer mover no profético, receba agora em nome de Jesus o dom da profecia. Receba agora em nome de Jesus o dom de profetizar. Receba agora o dom de viver de forma profética. Em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Se você tem essa fome, se você tem essa sede, o Senhor derramou sobre todos vocês a capa do profético, o manto da profecia. Vocês estarão agora conectados de forma palpável com o Senhor. Não se espantem se o Senhor começar a trazer revelações através de sonhos. Não se espantem se vocês começarem a pensar algo e esse algo acontecer. Isso é o profético sobre vocês. Isso é o que foi liberado sobre vocês. Mas vocês precisam ter um posicionamento. Qual, Michele? Alimentem a unção que foi derramada sobre todos vocês. Como que eu alimento a unção? Deixando a prática de pecado de lado, buscando santidade, buscando a palavra de Deus, buscando viver uma vida reta diante do Senhor, orando, lendo a Bíblia, 1 capítulo, 2, 3, 4, 5, 6 por dia, eu não sei, buscando ter relacionamento com o Pai, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Geralmente na oração eu primeiro adorava ele e depois pedia perdão e agradecia, depois pedia porém. Amém, amém. Ô Alessandra, é assim, você pode continuar orando, amém? Dessa forma, não é errado, foi como eu falei, não existe uma fórmula correta. Se Deus colocou isso no seu coração, não existe uma fórmula correta. Mas o que acontece? Uma oração que eu sempre falo aqui pra vocês. Nossa, calma aí, gente, que deu até calor aqui. Algo que eu falo pra vocês, amém? Algo que eu falo pra vocês e que o Senhor me deu isso, amém? Uma das orações que eu sempre fazia é que agora eu não faço mais essa oração porque a minha vida é totalmente de Deus, então eu não tenho vontade própria, a vontade dele já é a minha vontade. Mas o que eu faço? Eu sempre fazia assim, Pai, que nem você colocou. Eu colocava aqui, Senhor, existe, deixa eu pegar um exemplo aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que eu venha ter um emprego, Pai. Um exemplo, tá? Eu quero essa porta de emprego aberta, Senhor, em nome de Jesus. Mas, Pai, que isso se coincida com a sua vontade. Que as nossas vontades venham se coincidir, Senhor. Porque se acaso a minha vontade não for, Pai, a sua vontade para mim, que o Senhor não se cumpra na minha vida. Então eu sempre fazia esse tipo de oração, que as minhas vontades se coincidissem com a vontade de Deus para mim, para que a vontade dele prevalecesse sobre a minha vontade. Amém? Então, para quem tem essa dificuldade, que não sabe se o que está pedindo provém do coração do Senhor, faz esse tipo de oração, para que a vontade do Senhor se coincida com a sua, mas que se não for a vontade dele, as nossas vontades, que a dele prevaleça. E profetiza, e vai lançando profecia.
Vai lançando profecia, profetiza. Pai, eu profetizo um casamento abençoado. E aí você pode falar, pai, eu profetizo um casamento abençoado, que seja de acordo com a vontade do Senhor sobre a minha vida, que seja um homem de Deus. Profetiza, gente. Eu quero falar para vocês que o poder da profecia, ela é real. O poder da profecia, ela é real. Vocês podem escrever cartas proféticas. Vocês sabiam disso? Façam cartas. Ô, menino, meu sobrinho tá aqui em casa. Vocês podem fazer cartas proféticas. Façam cartas proféticas, amém? Declarando aquilo que vocês querem do Senhor. Declarando que aquilo que vocês querem viver diante da presença de Deus. Deus me revela através do sonho, só que eu não consigo passar para a pessoa que está necessitando. Amém, Nath. Aí, você vai ter que pedir, clamando para o Senhor, para Ele te dar discernimento. Isso é normal, tá? Eu também não conseguia. A partir do momento em que você for tendo busca de oração, que você for fazendo jejum, que você for quebrando a carnalidade, Deus vai saber, Deus vai te dar sabedoria para você poder falar o sonho para a pessoa. Porque o que acontece é assim, Deus muitas vezes... Já te respondo, Valdirene. Já te respondo, tá? Já te respondo. O que acontece? Muitas vezes, isso acontece também com meu esposo e comigo às vezes. Muitas vezes Deus vai nos dar um sonho, amém? De revelação. Deus vai nos dar um sonho de revelação. Só que muitas vezes o sonho só vai ser interpretado pela outra pessoa. Deus talvez não permita que eu e você, ou as pessoas que têm sonhos, venha discernir o sonho, porque muitas vezes ele vem de forma codificada. E só vai fazer sentido para a pessoa que esse sonho veio trazer a revelação. Entendeu? Então, às vezes você não consegue falar o que você sonhou, mas se você contar o sonho, só contar o sonho para ela, no espírito dela vai fazer sentido. E ela vai trazer, e ela vai ter a revelação pelo Espírito Santo. Amém? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir passar de forma concreta qual foi o sonho para a pessoa, porque Deus vai querer falar no oculto com ela, no profundo. Então, talvez só você contando o sonho, ela já vai falar, amém, Nath, faz sentido. O que você falou no seu sonho tá batendo com o que eu estou vivendo na minha realidade hoje. Porque aconteceu isso com meu esposo há um tempo atrás. Ele teve um sonho com um amigo nosso, né? E ele estava passando por uma situação no casamento. E aí Deus trouxe a revelação para o meu marido. E aí a gente discerniu alguma coisa. Mas aí Deus não permitiu a gente falar. Porque tem isso também. Muitas vezes você vai ter discernimento. Outra coisa, gente, um ponto principal, uma chave principal. Muitas vezes Deus vai trazer uma profecia para vocês. Deus vai trazer um sonho para vocês que Deus não vai falar para vocês falarem. Amém? Tenham sabedoria e maturidade. Deus não vai falar. Muitas vezes ele vai falar para vocês não falarem, tá? Então tenham discernimento. Tenham discernimento. Muitas vezes eu já tive revelação, profecia de que pessoas iriam morrer. Então Deus não permitiu eu falar. Só quando ele fala, vai lá e fala. Que aí eu vou e falo, caso contrário não. Aí passava 2, 3 dias, pum, a pessoa morria. Então, eu tive a revelação de uma morte de uma prima minha o ano passado. E quando foi esse ano, ela morreu. Antes dos 30 anos. Amém? Então, tem coisas que o Senhor não vai revelar, que ele vai revelar, mas a gente não vai falar. E eu sinto isso porque eu estava no cemitério, num velório de outra pessoa. E aí essa pessoa passou e o Espírito Santo falou, eu vou recolher ela. Eu olhei, eu falei, misericórdia. Eu já achei, eu peguei, porque a gente não quer receber esse tipo, né, de profecia de morte. Pelo menos, eu não gosto. Eu falei, misericórdia, tá repreendido, Senhor, isso não é Deus. A menina é nova. Essa menina, ela vai morrer do quê? Minha prima, tá? Eu falei, não, tá repreendido, eu repreendo isso. E eu fiquei, e passou. Amém? Quando foi esse ano, ela simplesmente foi pro hospital. Ela tinha uma trombose, o trombo subiu e ela faleceu. Assim, do nada. Eu falei, Senhor, meu Deus. Então eu vi que aquilo era uma profecia. Amém? Mas Deus não me permitiu falar.
Deus não permitiu que eu chegasse até ela e falasse, olha, você vai morrer. Porque, gente, imagina o baque da pessoa. Você dá uma profecia. Olha, Deus me revelou que ele vai te recolher daqui 1 ano. Gente, se não é para alinhamento, se não é para a pessoa se converter, se não é para que ela mude a conduta, Deus não vai permitir. Amém? Então nós precisamos ter sabedoria e discernimento disso também, tá? A carta profética. O Espírito, quando o Espírito Santo pede para avisar. Isso. O Espírito Santo pede para falar, tá? O Espírito Santo vai lá e pede para avisar. Sonhei que tinha 2 cobras. Peraí. A carta profética, que senão eu vou me perder aqui. Como que vocês vão fazer a carta profética? A carta profética, se você está buscando algo, que nem eu fiz uma carta profética para Deus, pedindo meu esposo. Amém? Então, como que eu fiz essa carta profética? Eu peguei e eu coloquei ali, eu escrevi uma carta para Deus. Eu escrevi, Senhor, estou fazendo essa carta, Pai, diante de Ti, pedindo, Pai, pelo meu relacionamento, como eu quero o meu esposo. E aí eu coloquei as características, eu coloquei o cabelo, eu coloquei como que era, como que eu queria ele no espírito, como que eu queria ele no físico. Eu coloquei todos os detalhes, eu coloquei tudo. Façam com detalhes. Deus é um Deus detalhista. Deus faz as coisas com detalhes, irmãos. Tem pessoas que pedem carro para Deus. Vocês já viram isso? Às vezes as pessoas, Senhor, eu quero um carro. Mas pode ser qualquer carro. Aí vem um carro todo esculhambado. Não contra os carros esculhambados. Mas, gente, Deus é Deus de detalhe. Deus vem dar o melhor para os filhos. Então, Pai, eu quero um carro azul, eu quero um carro com banco de couro, com banco não sei do que. Peça com detalhes, façam cartas proféticas. Porque Deus ouve. Eu fiz essa carta profética e Deus trouxe o meu esposo do jeito que eu pedi. Eu pedi, Pai, ele tem que gostar das mesmas coisas que eu, tem que gostar de um rap, tem que gostar, Senhor. Eu fiz tudo, Deus me deu da mesma forma que eu pedi. Façam isso, amém? Façam isso. Até detalhes, gente, do corpo que eu pedi, Deus deu. Então peçam, porque Deus é detalhista. Façam com fé, porque Deus faz. E já agradeçam. No final da carta, você vai agradecer por tudo que você teve. Por tudo que você escreveu ali, já agradece, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu já tomei posse nas regiões celestiais disso que está escrito. Pronto. Você está vivendo pela fé, você está vivendo de forma profética. Outra coisa que vocês podem fazer para viver no profético, amém? Eu não sei se vocês já viram, eu já vou ver aqui o sonho, tá, Carminha? Façam quadros dos sonhos. O que é quadro dos sonhos? Quadro dos sonhos é você colocar num quadro, na parede, na sua casa, numa cartolina, de você comprar aqueles... Sabe essas cortiças que a gente põe taxinha? Isso, ou então qualquer coisa que fique na sua visão, amém? Ou no seu celular. E faça um quadro profético. Como que é esse quadro profético? O que você quer de Deus? Se você quer uma casa, se você quer um carro, como você quer o seu vestido de casamento, como que você quer os móveis da sua casa, façam isso, amém? Pegam isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Pinterest ou no Google, escreve imagens de vestido de noiva, um exemplo. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso antes do meu casamento. Imagens de vestido de noiva, imagens, eu coloquei tudo neste quadro do sonho. Eu coloquei todas as viagens que eu quero fazer. Eu coloquei a minha festa de casamento, eu coloquei tudo. E Deus me deu. Ainda não se cumpriram muitas coisas, mas eu sei que vai se cumprir. Coloca lá, foto do vestido de casamento, foto da onde você quer passar sua lua de mel. Imprime tudo. Coloca no lugar onde você possa ver todo dia. Ou, que nem eu fiz agora, eu fiz uma montagem no Canva e coloquei como papel de parede do meu celular. E toda vez que eu abro o meu celular, eu vejo e eu mentalizo aquilo. Eu vejo e eu vejo aquilo que eu quero. Por quê? A gente trabalha a nossa mente com os olhos. Os olhos são janelas da alma. Amém? Os olhos são as janelas da alma. Então, se você vê aquilo todo dia e você tomar posse, você vai gerar nas regiões celestiais aquilo que você quer. E você vai tomar posse. Porque a gente está vendo, você materializou
aquilo que estava na sua mente. Você materializou aquilo que estava dentro do seu inconsciente, do seu subconsciente. E você colocou no papel. E aí, quando a sua mente consciente vê, automaticamente você já começa a tomar posse. E isso é verdade. Porque eu vivi isso. Existem coisas que as minhas filhas falam: mãe, estava no quadro dos sonhos, coisa de 8 anos atrás. Porque não é de agora que eu faço o quadro dos sonhos. Então, tirem as coisas da mente de vocês e coloquem de forma real. Não é que vai ser com o que está ali, amém? Mas é uma coisa que você consegue mentalizar e imaginar. Porque a nossa mente, ela é assim, é uma mente criativa. Deus nos fez como seres criativos. Deus nos fez com imaginação. Quem estava na live ontem presenciou aquela experiência sobrenatural de entrar no jardim do Senhor. É através da mente. Deus fala conosco através da nossa mente. É uma das formas de Deus falar. Então profetizem. Profetize, homem de Deus. Profetiza, mulher de Deus. Faça esse ato profético. Façam cartas proféticas. Façam o quadro dos sonhos de vocês. O que você tem buscado no Senhor? Eu não sei, talvez você tenha um sonho de ir para outra nação. Pega a foto da nação e coloca ali. Fala: Senhor, eu vou. Senhor, eu profetizo os meus pés lá. Senhor, eu já me vejo. Eu tenho um sonho de ir para o Japão. E é uma das nações que o Senhor já me deu. Amém? É uma das nações que o Senhor já me falou que Ele vai me levar. Então, eu me vejo várias vezes no Japão. Eu me vejo no Japão. Eu não sei o que mistério eu tenho com o Japão, o que Deus vai fazer comigo lá. Mas eu sei que Ele vai me levar. Porque isso já se confirmou através de vida de profeta. Através de profecias. Eu não sei. Deus já me mostrou diversas nações. E eu quero falar para vocês que isso é real. Eu vou contar algo para vocês. Isso é real. Deus me falou que ia me levar para as nações, amém? Existe uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha vida e a vida do meu esposo, que nós vamos às nações. E eu quero falar para vocês que cada nação que o Senhor já colocou no meu coração e que eu e ele iremos, o Senhor me batizou com um dom de variedade de línguas, idiomáticas. Eu falo o idioma de cada nação que o Senhor me falou. O Espírito Santo me batizou. Isso nenhum religioso vai entender. Isso nenhum religioso vai acreditar. Só que lá em Atos fala que quando o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, cada um falou na sua língua nativa e aqueles que estavam ouvindo escutaram. Então eu que estava ali falando em português, o outro escutava em inglês. E eu quero falar para você que isso é real nos dias de hoje. Deus permite isso para quê? Para que a glória do Senhor se manifeste sobre toda a carne e para que todos os filhos de Deus tenham a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Porque pode acontecer de eu chegar em um determinado país e o Senhor me tomar em espírito para trazer uma libertação para uma pessoa que só vai entender se eu falar inglês. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Que Deus é mais sobrenatural do que eu e você imagina? E tudo isso está disponível para você? Gente, Deus tem muito para dar para vocês. Gente, Deus tem demais. Quando eu for trazer aqui o dom de orar línguas, a oração em línguas, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu falo japonês no espírito. Eu falo japonês, eu falo inglês, eu fui batizada com francês, italiano, e eu louvo e adoro o Senhor em aramaico. Isso é para honra e glória da Michele? Não, quem é a Michele? Gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pecadora. Oh, meu Deus, eu peco, como todo mundo. Só busco sair do pecado. Só me abstive de estar nas práticas pecaminosas. Mas isso é disponível sobre mim e sobre você. Então profetiza. O que você quer de Deus? Qual o nível que você quer chegar no Senhor? Pai, eu quero ir para as nações. Pai, eu quero ser uma missionária. Profetiza. É isso que Deus tem para você? Ele já falou que você vai ser? Profetiza, toma posse, faz uma carta, se move nas regiões celestiais, porque o céu está rasgado. E uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, o Senhor está às portas. Ele precisa que eu e você se posicione, que você vá com força total para viver isso, porque Ele está às portas. Ele quer te abençoar. Ele quer que você viva a plenitude dele antes dele vir nos buscar para viver na glória.
Então larga hoje o pecado, larga hoje aquilo que contamina você, larga hoje aquilo que não deixa você profetizar sobre a sua vida. Larga hoje, deixa Deus te conduzir, deixa Deus falar o que Ele quer para você. Profetiza, homem, profetiza, mulher. Deus te deu esse poder, Deus te deu essa liberdade. O véu foi rasgado. Você não precisa ficar buscando em homens, você não precisa ficar buscando em mulheres. Saiba que se você estiver na presença de Deus, essas pessoas vão vir e trazer a profecia para você. Que foi o que eu disse aqui. As profecias verdadeiras só vêm quando a gente está alinhado com a palavra. As profecias verdadeiras só vêm quando a gente está vivendo a vontade de Deus. Não esqueçam isso, amém? Tenham isso na mente de vocês. Se posicionem, façam a parte de vocês. Acelerem as promessas. Não espere um anjo glorificado vir e trazer, não. Não vai acontecer assim. Existem profecias, como eu disse, que é por tempo. E não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Lembra que eu falei, o que eu estou vivendo hoje foi profetizado há 7 anos atrás. O que eu estou vivendo hoje com o meu ministério foi profetizado há 7 anos atrás. Primeiro, porque eu tive um ataque muito grande espiritual e eu deixei de buscar a presença de Deus. Não me afundei no pecado, não tive na prática do pecado. Mas eu fui tão atacada, tão apontada, tanta gente se levantou contra mim que eu não aguentei e eu acabei não buscando da forma como deveria. Mas o Senhor, Ele é longâmino. O Senhor, Ele fez, não, existe uma profecia, ainda existe uma profecia, e que se ela se posicionar, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu precisava me posicionar, buscar novamente com fome, com sede, com garra, com sangue nos olhos, e colocar a minha vida totalmente diante do altar de Deus, porque eu não estava buscando, e a chave principal, eu não busquei viver a profecia. Eu busquei agradar o coração de Deus. E a profecia está acontecendo. Eu não busquei a profecia. Eu não lancei jejum por profecia. Eu não lancei busca por profecia. Pela minha promessa. Só em determinados períodos que o Espírito Santo me designou. Agora você vai fazer um jejum pelo ministério. Aí eu fui. Agora você vai fazer um jejum por essa causa. Aí eu fui. Mas em primeiro lugar, eu busquei ter relacionamento com Deus. Amém? Amém, Valdirene. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A chave principal, gente, que eu falo para vocês é: busquem a Deus. Busquem a Deus. A hora de buscar e clamar, jejuar, fazer propósito pela promessa, Deus vai trazer. Deus vai colocar. Agora eu quero que você faça um propósito por conta disso. Aí você vai lá e faz. Porque eu quero falar para você, gente, que até o jejum e até os propósitos, tudo é direcionado por Deus, tá? Até a passagem que você vai ler é Deus que fala. Até a passagem, olha, você vai fazer um jejum e você vai ler, que nem eu já fiz, que nem Deus me falou. Você vai fazer um jejum e você vai meditar na passagem de Daniel, todos os dias de jejum, quando eu destronei o principado da Pérsia. Porque existe um principado sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério, por isso que você não rompe. Foi direcionamento de Deus. Porque como que eu ia saber que existia um principado travando a minha vida? Como que eu ia saber que eu precisava jejuar para destronar um principado que não estava deixando as orações subirem, que não estava deixando as bênçãos do Senhor acontecer? Depois que eu fiz isso, buf, veio o sopro do Senhor na minha vida e na vida do meu esposo, na nossa vida, no nosso ministério. Então estejam posicionados, estejam com seus ouvidos atentos, profetizem, vivam o profético. Não é difícil viver o profético, a gente só tem que ter fé. Não é difícil viver o profético. Não é difícil você viver na base da profecia, você profetizando para você mesmo. Entenda isso. Não é para você sair daqui, pelo amor de Deus. Não sai daqui e vai para a live procurando profecia, não. Deus vai trazer a profecia para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa foi a ministração de hoje, amém?
Espero que eu tenha conseguido passar, amém? Aqui, o que o Senhor trouxe para a vida de vocês. Continue fazendo os devocionais de vocês. Para quem não está no grupo, está fazendo a leitura de 1 Coríntios capítulo 5, tá? Então, leia a Bíblia, gente. É muito importante isso. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com o Senhor. Sem isso é impossível. Sem isso é impossível viver o profético. Sem isso é impossível agradar a Deus. Sem isso é impossível você viver tudo aquilo que Deus já liberou para vocês. Amém? A chave de sabedoria de hoje está em Provérbios 16:5. E diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. E aqui eu quero trazer uma última chave para você. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que carrega o orgulho, o espírito de orgulho ainda dentro da sua vida, dificilmente vai ser um profeta de Deus, vai viver no profético. Amém? Ou vai aceitar uma profecia verdadeira. Porque eu quero falar para vocês que uma pessoa orgulhosa geralmente não recebe palavra de correção, não aceita ser exortado, não aceita ter o seu caráter forjado e tratado. E eu quero dizer para vocês que a maioria das profecias de profetas verdadeiros trazem correção, alinhamento, tratamento de caráter. É por isso que muitas vezes vocês vão ver as lives aqui, eu e o meu esposo batendo tanto em santidade, batendo tanto em você buscar largar a mão do pecado. Porque o papel do profeta não é ficar liberando bênção somente. O papel do profeta é fazer você se aliançar, se alinhar na presença de Deus. Jeremias, João Batista, Isaías, profetas de exortação, profetas que restauram o Senhor. Amém? Bom dia, Michele. Obrigada, Vinícius. Obrigada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória para Deus. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, se existe ainda um espírito de orgulho, eu convido você a tirar 5 minutos hoje do seu dia e pedir para Deus tratar o seu coração. Porque isso bloqueia você de viver o profético. Isso bloqueia você de viver as profecias que o Senhor já tem para a sua vida. Amém? Sem santidade não verão a Deus. O papel do profeta, mais uma vez eu falo para vocês, porque o Espírito Santo está me incomodando a dizer. O papel do verdadeiro profeta, eu não estou falando que eu sou verdadeira, não é isso. Existem muitos homens aqui que eu acompanho que são verdadeiros, amém? O verdadeiro profeta não vai ficar trazendo profecia à torta e à direito. Gente, entenda isso. Eu queria entender como é que a pessoa consegue ter tanto acesso com Deus e tanta profecia para ficar 4, 5, 6 horas trazendo profecia numa live. Gente, vigia na terra. Vigia na terra. Deus não é assim. Deus faz as coisas com ordem e decência. Deus faz as coisas com ordem e decência. O profeta traz revelação, mas ele, antes de trazer a revelação, ele vai te capacitar para você viver a sua bênção. Ele vai te habilitar para você viver a profecia. Porque Deus não vai dar profecia com a pessoa que está no pecado, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus não mistura santo com profano. Não tem como Deus misturar santo com profano. Amém? Então vigiem, peçam para Deus tirar o coração orgulhoso. Se existe qualquer coisa de orgulho ainda, Pai, em nome de Jesus, tira desse coração, para que eles possam viver de forma profética, Pai, para que eles possam viver as bênçãos do Senhor. E eu vou orar por todos vocês aqui, amém? E como está em Provérbios 16:5, sem dúvida, aqueles que têm orgulho no coração serão punidos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Ai, mas qual é o tipo de punição? Não é uma punição de morte. É uma punição de você não viver aquilo que Deus tem para você. Então talvez você não está vivendo a profecia que já foi liberada sobre você e a promessa porque você ainda tem orgulho no seu coração. Talvez Deus já falou que você precisa mudar em alguma área da sua vida e você não está querendo mudar. Amém? Eu não sei porque Deus pediu para eu falar isso. Mas tenha um momento com o Senhor. Tenha um momento com Deus. Tenha um momento de alinhamento com o Senhor.
Pessoas aqui não estão recebendo a promessa, porque ainda estão com orgulho no coração. E não está se deixando ser tratado por Deus. Não está se deixando ser acessado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou orar por todos vocês. Querido Deus e amado Pai, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu apresento cada vida, Pai, que está aqui, Senhor, nesta live. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todo coração que ainda carrega um pouco de orgulho, Pai, que carrega aquilo que fez com que Lúcifer, Pai, fosse destronado da onde ele estava, eu declaro que hoje cai por terra agora todo o orgulho, em nome de Jesus. Todo o coração orgulhoso, eu declaro que agora vai se tornar um coração, papai, dominável. Um coração, Senhor, ensinável. Um coração, Senhor, que está disposto a ser moldado por ti, Pai. Um coração, Senhor, que vai estar disposto a viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, eu declaro que em nome de Jesus, todos os homens e as mulheres que estão nesta live, Pai, nesta manhã, eles vão viver o profético de forma natural. Eu declaro, Senhor, que a capa do profético se estende sobre todos eles e eles vão profetizar. E aonde não há vida, Senhor, haverá vida. Aonde havia morte, vai ter vida. A porta que não se abria, vai abrir. A porta, Pai, que estava, Senhor, sendo aberta por Satanás, vai ser fechada. Eu declaro que tudo que eles falarem, Senhor, vai concluir, Senhor, nas regiões celestiais. Porque eu sei que eles temem ao Senhor. Eu sei que eles buscam a Tua presença. Eu sei que eles estão aqui, Senhor, escutando, Senhor, esta live, porque eles querem ir a mais profundo, Pai, intimidade contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro poder, autoridade e unção sobre a vida de cada um deles. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, aonde eles colocarem as plantas dos pés, ali se tornar, Senhor, um lugar abençoado. Ali se tornará, Senhor, um lugar de bênçãos do Senhor. Ali o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer. E em nome de Jesus, que todos aqui venham, Senhor, ser destravados no profético, venham ser destravados no mover profético, que eles tenham, Senhor, ousadia, Pai, de orar sobre cura, Pai, de orar, Senhor, sobre provisão financeira, de orar sobre mortos para que ressuscitem. Eu não sei, Pai, o que o Senhor vai fazer com a vida de cada um, mas eu declaro que eles vão ser ousados na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluias.